Boa noite, Abel, tudo bom? Pedro Cunha, da Vável Brasil. Abel, hoje o Palmeiras vence com um gol do Veiga, que não marcava há 11 partidas. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância desse gol para ele nessa reta final de campeonato. E hoje o Palmeiras diminui a desvantagem para o líder Botafogo em 6 pontos. Lógico, o Botafogo tem 2 jogos a menos, mas tem um confronto direto na quarta-feira. Ainda dá para sonhar com o título brasileiro? Obrigado. Desculpa só a primeira parte que eu não entendi. O Veiga não marcava há 11 jogos. Okay, a importância desse gol para ele. Ok. Olhem, primeiro eu acho que vocês estão a escalar mal, porque falta aqui do lado esquerdo, falta aqui gente. Não tem aqui ninguém do lado esquerdo. Não é? Vocês têm que meter aqui alguém do lado esquerdo. Olha, é muito bom para ele voltar a ter confiança. Eu acho que ele andava aqui um período triste. Eu acho que às vezes os torcedores não têm a noção de quão agressivos são em momentos, porque nós todos falhamos e ele falhou, como eu falhei, como todos falhamos, e um jogador que já deu tanto ao clube como ele deu durante estes últimos 3 anos, pelo menos desde que eu estou aqui, e há críticas que nos deixam magoados, e acho que ele sentiu isso, mas só há uma forma. Ele tem que entender que o futebol, as pessoas querem, e não somos todos que estamos à frente dos telefones para escrever, e tem pessoas que entendem, tem moleques mas às vezes os jogadores sentem essas críticas de forma mais pesada, e ele é um jogador que gosta de chamar a responsabilidade a ele próprio, mas o mais importante é que ele seja resiliente e positivo, porque ele já está no Palmeiras acho que há 8 ou 9 anos. Passou um período muito difícil aqui no início, como quase todos os jogadores que chegam ao Palmeiras e não rendem logo como os torcedores gostam, mas foi capaz de dar a volta, foi capaz de vir e se transformar e vir com melhor ainda, e é muito bom para ele voltar, para lhe dar confiança. Nós também temos-lo posto um bocadinho mais à frente, ali por trás dos 2 centroavantes, para ele poder... ele pode nos dar outras coisas. Ele às vezes mete na cabeça que é 8 e pode ser um 8 para baixar e ligar o jogo, que ele tem essas características, mas a qualidade que ele tem que entender que tem que ser um jogador de servir os 2 da frente, de rematar e de fazer golos, e é bom para ele e é bom para a equipa que ele volte a fazer golos para se animar, mas está um bocadinho de cara fechada assim, espero, por isso que te falei. Acima de tudo, espero é que ele continue a fazer aquilo que tão bem tem feito, que é ajudar o nosso clube. E ainda dá para... Eu já falei sobre isso, não vou estar a repisar sobre isso. É um jogo de cada vez, faltam agora 9. Temos um bom jogo já contra o Botafogo, e um jogo de cada vez até ao fim. E claro que queremos em cada jogo ganhar, esse é o nosso objetivo até ao fim. Um jogo de cada vez. Para ganhar o próximo, esse é o nosso objetivo. Boa noite, Abel. João Quer, do Verdazo. Hoje o Palmeiras enfrentou uma certa dificuldade em criar chances, principalmente no começo do jogo, antes de marcar o primeiro gol. Depois que marcou, o adversário teve que vir para cima, se expor um pouco mais e conseguiu criar várias oportunidades, teve 27 finalizações e poderia ter goleado até. Então, essa nova forma de jogo, não nova, né, mas que o Palmeiras tem usado nas últimas 3 partidas, que venceu as 3, claramente é uma forma excelente do Palmeiras jogar contra equipes que dão mais espaço, como foi o Bahia no segundo tempo, como foi o São Paulo no último jogo e até o próprio Curitiba. Mas você considera que essa forma de jogo também é a ideal contra equipes mais compactas, porque é algo que o Palmeiras vai enfrentar muito ainda nesse Campeonato Brasileiro? Obrigado. Boa pergunta. Olha, primeiro dizer-te que quando há jogos diferentes e adversários diferentes, e com uma linha de 5 pode ser altamente agressiva como altamente defensiva, que foi o que aconteceu. Eu posso jogar com uma linha de 5 ou linha de 3, se quiseres, em cima do meio campo, da linha do meio campo, ou posso jogar com uma linha de 5 ou de 3, como tu quiseres, em cima da linha da área. Por isso é que na primeira parte a posse de bola foi 71, fizemos mais uma vez 26 remates. Por exemplo, contra o São Paulo fizemos 12, fizemos 5. Hoje fizemos 20 e qualquer coisa, fizemos 1. Os sistemas dão-te aquilo que tu quiseres. Qualquer sistema te dá aquilo que tu quiseres. Se tu queres jogar com os pontas abertos, vocês chamam aqui pontas abertos, e um centroavante na frente, tens que ter médios rompedores, tens que ter 2 veigas, é? Porque
Porque senão tu não tens gente que chega à área. As equipas que têm os pontas abertos, um centroavante na frente, os dois meios, vocês chamam aqui os dois meias atacantes, têm que chegar à área. Então com uma linha de 5, se tu chegas só com 3 na frente, já viste a vantagem que tem o teu adversário. 5 contra 3. Portanto, o que nós fizemos aqui foi meter o Veiga por trás dos 2 avançados. Portanto, Veiga e 2 avançados, 3. Temos 2 a dar largura. 5. Já está 5 contra 5. E depois os que vão criar a superioridade numérica de trás para a frente, com combinações ou movimentos de ruptura. Ou é o segundo volante, que é o Veiga, ou o Rios. Foi isso que nós fizemos. Hoje, ao contrário do último jogo, o Luan começou até aos 10, 15 minutos a jogar mais na frente, e depois nós falamos com ele para ele baixar um bocadinho, para dar ainda mais largura e profundidade aos jogadores de fora. E não tem a ver com o sistema, tem a ver com a capacidade de nós finalizarmos o volume e a quantidade de oportunidades que nós fizemos. E eu realmente na segunda parte estava um bocadinho aborrecido, porque o futebol tem destas coisas: tu rematas 20 e não sei quantas vezes e fazes um golo, como foi contra o Boca Juniors, na segunda parte, por exemplo, como foi hoje, que remataste 20 e tal, fizeste um golo, e contra o São Paulo fizeste 12 remates e fizeste 5. Não é? Portanto, eu vou dizer aos jogadores, ao nosso jogo, na minha opinião como treinador, e é só a minha opinião, isto era um jogo para ficar mais 3 ou 4, mas infelizmente nós não conseguimos ter a calma necessária para quando eu tenho a bola e se o meu colega está aqui e está em melhores condições do que eu tenho que lhe passar a bola. Jogar no Palmeiras, temos muita responsabilidade de jogar no Palmeiras. Temos que passar a bola ao lado. Se eu estou aqui, enfrento o defesa, tenho aqui um jogador em melhores condições do que eu para fazer golo, eu tenho que passar a bola ao lado. Portanto, hoje para mim foi um jogo, como te disse, diferente pela abordagem do nosso adversário, em que nos estreou completamente o espaço, mas com um volume muito grande e muitas oportunidades, muita gente a chegar à área. Como te disse, os sistemas dão-te o que tu quiseres. Abel, boa noite. Até em cima desse sistema de jogo do Palmeiras, nós vimos em muitos momentos o Gustavo Gomes tendo muita liberdade para aparecer na ala, e em vários momentos ele conseguindo chegar como se fosse um ponta aberto, né, para fazer os cruzamentos, só que do outro lado o Murilo, quando ele sai jogando, ele vem muito pelo meio. Olhando para esse estilo de jogo com os zagueiros que têm qualidade na saída de bola, você acredita que o Murilo pode melhorar ainda mais o jogo dele com o pé esquerdo? Óbvio, né, um zagueiro destro, mas para conseguir fazer algo que o Gomes tem essa facilidade. Uma segunda pergunta também, por favor, com relação ao Fabinho, que fez um bom jogo hoje e infelizmente acabou saindo de maca. Você já tem a resposta do que aconteceu com ele, ou ainda é um jogador que não te preocupa por não ter essa resposta para o jogo contra o Botafogo? Ainda não tenho a resposta para te dar em relação ao estado físico dele. Sim, fez um jogo, muito bom jogo, um jogo seguro, um jogador que já não jogava também já há muito tempo, e aproveitando as oportunidades, era sempre quase a nossa segunda opção, tem sido a nossa segunda opção para substituir o Zé, ou o Rios, ou o próprio Menino, mas o Menino infelizmente não vai poder jogar mais. E pronto, não tenho mais nada para te dizer em relação a isso. Em relação à outra pergunta do Gomes, é uma pergunta muito bem colocada. Eu gostava de fazer uma pergunta a ti, não sei se porquê que tu sentiste que o Gomes começou a dar mais andamento para a frente? Qual foi a mudança que o treinador fez para que isso acontecesse? A liberdade que o Mike teve para sair da ala, para o meio, não. O Hendrick entrando na diagonal. A segurança de ter o terceiro zagueiro que fica apostado para ele poder jogar. Quando eu disse ao teu colega assim, começamos com o Luan na frente, certo? Com o Luan na frente, o que é que acontece aos dois de fora, aos dois zagueiros de fora? Fecham um bocadinho mais. Se fecham um bocadinho mais, o que acontece ao Piquerez e ao Gomes? Tem que baixar um bocadinho mais. Se eu baixo um bocadinho o Luan, foi só essa alteração que eu fiz, baixo um bocadinho o Luan, vou dar essa liberdade para o Gomes poder fazer, e ele gosta disso, umas vezes por dentro, outras vezes por fora. Eu não queria dizer a palavra, mas damos muita liberdade, mas com responsabilidade, depois há um momento de transição e de perda de bola, não é? Isto não é só atacar. Do outro lado, sim, o Veiga apanha muito bem aqueles movimentos e o espaço nas costas do Breno quando o Breno baixa, ou se o Breno entra em ruptura, o Veiga vem buscar aquele espaço entre linhas com o nosso Piquerez a dar profundidade e largura, com o Fabinho sempre centralizado à frente dos três centrais, fazendo um 3-1. E eu acho que nós temos tido nestes últimos jogos uma disciplina tática, mas com liberdade para sair das posições e entrar nas posições numas dos outros.
o que alguns chamaram no tempo da Holanda, do Rinus Michel, o tal futebol total, que é os jogadores sabem quais são as posições, podem trocar de posições, mas têm que as cumprir. E quando o Gomes foi, ficava o Mike, não é? E acho que fizemos um bom jogo, como fizemos no último. Diferença na eficácia, isso é um detalhe que eu já falei aqui muitas vezes. Nós chegámos ao final deste jogo e aos 40 minutos, aquele livro que houve, uma bola para, a segunda bola, 1-1, vamos chegar aqui, jogo uma porcaria, Palmeiras não criou, o Bahia defendeu-se muito bem, e não é assim que eu vejo o jogo, não é? Para mim fizemos um jogo semelhante ao do São Paulo, mas não podes desperdiçar tantas oportunidades, e acho que de certa forma tem sido um bocadinho este Brasileirão em relação ao Palmeiras, o volume que cria, e mesmo assim somos um dos melhores ataques, mas criámos para fazer mais. Abel, boa noite. O gol do Palmeiras sai num lance em que há uma falta clara no Endrick, né, e o juiz acaba dando a vantagem, e talvez muitos árbitros eles teriam marcado a falta, né, e me pareceu que você fez um gesto positivo para o juiz. Vou dizer uma coisa, para mim, este árbitro já nos arbitrou 2 vezes. Bom, né? Foi no Internacional, jogo difícil, internacional, e eu digo aquilo que penso. Para mim, um dos melhores árbitros a apitar. Erra, sim, houve um lance que era um canto para nós, mas isso demonstra o seguir as leis. As leis do jogo são claras. Há uma falta, mas a bola segue em poder da equipa que sofreu a falta, tem que deixar seguir. Foi o que eu disse ao fiscal de linha. E ele só me disse, é só seguir fiscal de linha, vocês dizem aqui, bandeirinha, é só seguir as leis. Foi o que ele me respondeu, top. Eu, particularmente, gosto deste árbitro. Então, essa é a pergunta, porque você faz um gesto positivo, né? Porque realmente foi curioso. Para mim, eu acho que 80% dos árbitros parariam o jogo ali na hora. São fracos. Falta. Se fizer isso é porque são fracos. Abel, boa noite. O Arthur vem entrando sempre no lugar do Veiga, né? Uhum. E lógico, com função diferente. Estou sentindo ele mais alegre, mais feliz, mais dinâmico, dando bola, enfiando bola. Você está trabalhando com ele de meia, tirou ele da ponta, e ele está pegando bola para bater escanteio, falta. Estou sentindo o Arthur voltando sendo aquele Arthur do Bragantino, que chama o jogo, que chama a responsabilidade, porque ele, na minha opinião, um excelente jogador, e eu acho que você conseguiu resgatar ele numa posição que, de repente, ele nem imaginaria que jogaria no Palmeiras. Não, olha, nós no futebol, e eu também, e os jogadores, nós queremos sempre estar na nossa melhor forma, queremos sempre a perfeição, queremos sempre ir à busca do melhor de nós, mas infelizmente isto é como as ondas, não é? E ele chegou muito bem, melhor que o que eu esperava e que se calhar todos esperavam. Ele chegou a voar muito bem, mas depois é normal, ao longo do tempo a equipa, às vezes houve um outro jogo que se calhar a equipa também não o ajudou, um outro jogo que também ele não foi tão bem, e às vezes é normal. Os jogadores próprios têm o seu momento e têm que ser capazes de ler o momento, de o assimilar e de continuar a trabalhar para dar a volta ao momento. Por isso é que eu digo aqui muitas vezes, quando você resgatou este jogador, ou o Breno, eu não resgatei, é mérito deles. São eles que se sentem. Por muito que eu queira chamar a responsabilidade, deixa lá as tuas preocupações para mim, quando falhas o passe é responsabilidade, mas não, são eles. Então são eles próprios, com a nossa ajuda, porque eles sabem que nós acreditamos neles e confiamos neles, e mesmo em momentos em que as coisas não estão a correr tão bem, é fundamental que eles mantenham a autoestima, não é a confiança, porque a confiança muitas vezes anda para cima e para baixo, mas a autoestima nós não a podemos perder. E às vezes os jogadores, não só os jogadores, nós na própria vida, há uma coisa que nós não podemos perder. E as pessoas às vezes confundem a autoestima com arrogância. Não é? Eu posso dizer, eu sou bom, eu sou magrinho, eu posso dizer o que eu quiser a meu respeito. E isso para mim é autoestima, que acho que todos devemos ter autoestima. E as pessoas às vezes confundem a autoestima com arrogância. E não, é autoestima. E depois a confiança oscila. Claro, se nós vimos de 4 derrotas, vamos estar confiantes? Se calhar não. Mas o que é que isso tem a ver com o valor que os meus jogadores sabem que são bons? Isso a autoestima, ela não pode vacilar. E quando ela vacila é que é o pior. É mais difícil de recuperá-los. E a nossa função é ajudá-los, e ele tem entrado muito bem. É uma posição que ele também fazia no Bragantino. Muitas vezes ele vinha para dentro para jogar ali atrás do centroavante como meio atacante.
e nós temos posto ali, mas pode fazer também o Lopes, se quisermos um meio atacante que chegue mais à área, ou o próprio Jonathan. Eu sei que as pessoas também não gostam muito que eu mexa muito nos jogadores, que meta ali, mas é assim, eu não vou mudar agora, não é? Eu acho que os resultados ao longo destes 3 anos não têm sido tão maus assim, não é? Por muitos erros que eu possa cometer. Acho que os acertos foram muito maiores, não é? E, portanto, é continuar este caminho e ele está aí para nos ajudar. Abel, boa noite. Hoje o Bahia mudou muito a sua escalação em relação aos outros jogos, né? Foram 7 mudanças, um zagueiro a mais. Claramente mudanças pensando no seu time para esse jogo de hoje. Eu queria saber se deu tempo ali daquela 1 hora antes da escalação até o jogo de você passar algum recado mais específico para a formação que o Bahia trouxe e se essas mudanças que você citou com 10, 15 minutos ali de ajuste tático tem a ver com o fato do Bahia estar com outra formação. Obrigado. Olha, a verdade, não estávamos à espera que viessem jogar com 5 à partida, não estávamos à espera, mas quando sai a escalação tu vês o adversário com 3 zagueiros e rapidamente tu sabes o que é e ajudas os teus jogadores, porque nós já jogamos muitas vezes com equipas com linha de 5. Há uma forma de criar muitas dificuldades à linha de 5 e uma linha de 5 que... Uma coisa é quando tu vês com uma linha de 5 sempre de forma consistente, outra coisa é quando a metes só num jogo, porque trabalhar uma linha de 5 tem muito que se lhe diga. Quando metes 2 jogadores à largura, um ponta e um lateral à largura para uma linha de 5, quem é que sai aqui no ponta, quem sai no lateral e quem sai no ponta? É o médio que sai lá, é o volante, ou é o lateral que faz a linha de 5 que sai no lateral e é o zagueiro que tem que sair de dentro para fora. Foi o que fizemos hoje um bocadinho, abrimos, eu não vos posso dizer tudo, não é? Que vocês querem saber tudo, mas se vocês sabem tanto como eu, daqui a nada estão sentados aqui na minha cadeira, eu não quero. Mas o que nós fizemos foi abrir um bocadinho mais o Hendrick e o Breno, para aquela linha de 3, abrir um bocadinho, o Mike traz para a frente e começamos, como eu te disse, com o Luá à frente, mas não estava a resultar, então passamos o Luá para trás e demos mais largura a esse movimento, mas pronto, o adversário trocou muito, fechou-se bem, mas como te disse, só fizemos um golo, mas eu acho que estamos todos de acordo, e se não tivermos também não há problema nenhum, porque o futebol é bom se houver discussão, senão não presta. Acho que devíamos ter feito mais golos, devíamos, porque a oportunidade que criámos, não é? Aquele passe majestoso do Murilo, o Breno tem que o valorizar, não é? Eu sei que ele não falhou de propósito, mas aquele passe é um passe de zagueiro de excelência, não é? Poucos veem aquele passe, mas pronto, houve outras oportunidades que podíamos ter feito, mas acho que, como te disse, foi um bom jogo, com muito volume, mas poucos golos. Abel, boa noite. Eu queria pegar um trechinho da sua resposta sobre o Veiga, de momentos de tristeza, e juntar com a do Arthur também, quando você cita autoestima, para te perguntar sobre o Rony. É o 3º jogo seguido que ele começa no banco de reservas, e essa saída dele, queria saber de você, ela vem na sequência daquela discussão, daquele bate-boca dele com o Rafael Veiga na derrota para o Atlético Mineiro aqui no Allianz Parque, e depois ele vai para o banco de reservas. Eu queria saber se essa saída do Rony, do time titular, ela tem a ver só com o aspecto técnico, tático, ou se você olha também para o lado externo e num momento de frustração, certamente pela eliminação na Copa Libertadores, vem essa decisão de também, talvez, poupar um pouco mais o Rony. Boa pergunta. Há momentos em que todos nós estamos mais sensíveis. E o Rony estava mais sensível porque ele é um jogador que se cobra muito e que quer estar sempre, né? Ele foi considerado um dos melhores marcadores da história da Libertadores. Foi um jogador que teve também uma proposta para sair, para ir ganhar não sei quantas vezes mais. Deu-nos muito rendimento e muitos golos em muitos momentos. Por exemplo, estou-me a lembrar da última vez que ele jogou na Libertadores, fez 2 ou 3 golos. Mas a verdade é que podemos estar aqui a discutir, se calhar o treinador devia ter tirado mais cedo, mais tarde, não tem nada a ver com o comportamento, porque esse comportamento ficou logo resolvido. Tanto é que no dia seguinte eu brinco muito com isso, perguntei se era preciso marcar algum jantar, algum almoço, que eu pagava sem problema nenhum, e eles disseram, é um negócio que está resolvido, está fechado, e os nossos momentos de mútua ajuda são muito maiores do que os momentos de alguma cobrança que foi o que aconteceu. E nós devemos, eu incentivo estes jogadores, desde que eu faça a minha parte, eu tenho o meu direito de cobrar do outro também. Mas não foi por isso que ele saiu porque eu entendi que ele não nos estava a dar o rendimento que era preciso,
Isso acontece com os jogadores e às vezes, como eu também disse aqui na última conferência, às vezes a forma que nós temos de resguardar os jogadores, porque ele já fez. Nós estamos a julgar o Rony agora, que está a passar um momento menos bom, mas ele já nos mostrou daquilo que ele é capaz. E às vezes tem a ver um bocadinho com aquilo que eu falei com o teu colega. Não é só com os jogadores, é connosco. É quando nós deixamos que o que está a acontecer afeta a nossa autoestima, aí depois é mais difícil para dar a volta. A confiança, agora a autoestima, ele tem que entender que é um excelente jogador, tem características muito próprias, ele não é um jogador de vir tabelar, ele não é um jogador de vir buscar, segurar, não é, ele é um jogador de profundidade e chegar à área. Ele tem que entender que há momentos do jogo em que ele se vem constantemente aproximar para ligar jogo, não é o ponto forte dele. E ele tem que entender isso. Não é o ponto forte dele. Ele tem outros pontos fortes. Tem chegada à área, tem movimentos de ruptura, que já nos mostrou. Tem golo quando corre para onde tem que correr. Mas a verdade é que eu, se calhar, por tudo aquilo que ele nos deu há uns bons meses atrás, esta parte, se calhar devia ter tirado mais cedo, sem problema nenhum, e resguardá-lo mais cedo e tentar puxar por ele, para ele voltar outra vez a ajudar-nos, como é agora. Mas pronto, faz parte. Como te disse, nós exigimos muito dos profissionais de futebol, queremos todos ser sempre perfeitos, que a nossa equipa ganhe sempre, ganhe todos os jogos, de preferência por 5-0, que ganhe os títulos todos. Isso não é possível, não é? E quando não é possível, temos que continuar a trabalhar e dar o melhor de nós e representar da melhor maneira possível o emblema que nós temos aqui ao peito. Boa noite, Abel. A gente está falando aqui de esquema tático, né? Um sistema defensivo muito bom com os 3 zagueiros, e o Piquerez jogando muito bem, né? O próprio Mike jogando muito bem, tem feito partidas maravilhosas, mas tem uma função, né, que não que tenha mudado de posicionamento, que é o Rafael Veiga, mas ele tem se aproximado um pouco mais dos dois atacantes, né, que é o Breno Lopes e o Hendrick. Mas ele mudou uma característica, né? Ele carregava muito, conduzia muito a bola, e hoje ele toca de primeira, ele acelera muito mais o jogo. Isso é lógico que é treinado, mas é uma característica nova que o Rafael vai... Deixa eu só dizer-te isto. Quando o Veiga joga atrás da linha defensiva do adversário, no corredor central, e à frente dos nossos 2 volantes, o centro do jogo, há muito trânsito no centro do jogo. E quando há muito trânsito, tens que pensar rápido. E isso obriga muitas vezes ali no meio a dar... Se as equipas forem com quem nós jogamos, se o adversário for organizado e compacto, eu tenho pouco tempo para ter a bola aqui. Outra coisa é, mas ele antes fazia, vinha e conduzia. Sabe quando é que ele conduzia? Quando sai do meio e vem para 8. Vem para fora, para ganhar o espaço, para depois carregar para dentro. Mas se ele me tiver a fazer de 8, ele não vai fazer de 10. Não é? E isto depois é que nós temos que explicar aos jogadores, porque os jogadores gostam muitas vezes de correr para cima da bola, gostam de tocar na bola. Isso é que é o mais difícil ensinar. Não é preciso tocar muitas vezes na bola, é preciso tocar poucas e bem. E muitas vezes nós temos que esperar que a bola nos chegue. E o jogador brasileiro, de uma forma geral, é peladeiro. Gosta muito de ir para cima da bola, porque toca, gosta de... Às vezes, há determinadas posições que nós temos que esperar que a bola chegue. Ou por uma condução ou por um passe de trás, dos 3 zagueiros ou dos 2 volantes, para ela me chegar, para depois eu servir bem. E quando ele joga no centro do terreno, vai ter menos espaço, tem que pensar mais rápido, tem que jogar a 1, 2 toques, quando tem que servir. Mas quando ele não tem bola e a bola anda por fora, ele tem que chegar à área. Ele tem que chegar. Umas vezes ele serve quando a bola vem aos pés, e quando a bola não está no centro do jogo dele, onde ele está, ele tem que correr sem bola. Essa é a diferença. Ele corre mais com bola quando ele baixa para vir buscar das linhas, nas meias ou nas laterais para conduzir, mas quando joga nas costas ou na frente da nossa linha média, nas costas dos médios adversários ou nas costas dos volantes adversários, aí não há muito espaço para pensar. Aí o garçom só tem que fazer 2 coisas, ou serve ou chuta. Ou serve ou chuta, ou serve ou chuta, é a função dele. E o que eu lhe peço naquela função foi o que fez hoje. Ou é para fazer gols ou é para assistir. É a função dele, quando nós temos bola, é essa. É ou servir ou fazer golos. É o que ele tem que fazer. Sem bola, tem que defender como os outros todos, porque nós temos de ter tanto prazer em atacar como em defender. E quando a equipa tem esse prazer de atacar e defender, percebe o jogo, entende o jogo, para além de ter um espírito competitivo forte, um espírito de ajuda mútua muito forte, um mindset positivo, há uma coisa, que eles acrescentam isto, o desfrutar do jogo. Foi o que fizemos no último jogo em casa com o São Paulo, foi o que fizemos hoje. Pena, como te disse, a escassez de golos.
Boa noite, Abel. Aqui é o Caio da TV Bancada, tudo bem? Abel, gostaria que você avaliasse as atuações do Richard Rios, já que é um jogador que vem evoluindo bastante. É um jogador que tem habilidade, força e tem uma noção tática muito boa. Gostaria que você avaliasse. O meu presidente do Braga dizia-me assim, o Salvador, esses jogadores que custam 30 e 40 milhões eu também os consigo ver. Eu sei que esses jogadores que custam esse dinheiro eu também os vejo. Eu quero gente que me consiga ir buscar jogadores às segundas ligas e baratinhos, que é para eu os trazer para aqui para depois. Isto era como dizia esse meu ex-presidente, a quem eu gosto muito e estou muito grato por tudo que ele me ensinou. E foi o que aconteceu com o Rios. Foi um jogador que nós já o seguíamos. Não foi um reforço, foi uma reposição. Infelizmente o Atuesta teve uma lesão no joelho grave. E o recrutamento do clube, juntamente com o Anderson Barros, fomos fazer essa reposição e é um jogador, como vocês têm visto, tem algumas oscilações, também é normal, mas eu não gosto muito de dar muita moral aos jogadores, porque depois eu tenho medo que eles, não é, que vão para aí acima e depois se esqueçam de fazer aquilo que tão bem fazem, não é? E por isso a palavra equilíbrio é fundamental. Eu às vezes tinha alguma dificuldade em elogiar muito os meus jogadores, mas a verdade é que está um jogador consistente, está um senhor jogador, ele recupera, ele passa, ele liga. É bom para o Palmeiras conseguir ir buscar um jogador deste calibre e dar os parabéns ao Barros, porque foi ele como o indicou, e à estrutura do Palmeiras, que tem como responsabilidade andar sempre à procura dos melhores jogadores que possam servir ao Palmeiras. Boa noite, Abel, Regis, do Tifose. Abel, você tem 3 zagueiros. Na minha opinião, só minha opinião, o Luan é o que tem o melhor passe. Verdade. Quando você tem o Luan adiantado, que nem no começo do jogo, não seria melhor ele ter o Luan em das duas laterais, ou no lugar do Murilo, ou no lugar do Gomes, para essa bola sair com mais qualidade da parte traseira da equipe? O Luan? É. Vamos estar aqui a ter uma boa discussão. É a sua opinião e eu tenho que aceitar. Mas se ele estiver no lado direito, eu gosto de falar, se estiver do lado direito, ele vai só jogar mais pelo lado direito, certo? Está do lado direito, vai jogar. Mas se ele estiver no meio, ele vai jogar pelo meio, pelo lado direito e pelo lado esquerdo. É isso que ele nos dá. E se ele estiver no centro do jogo, ele tem a capacidade de jogar para a direita, de jogar para a esquerda, de progredir e estar ali no centro. Mas ele já jogou aí na direita, é verdade. Depois é uma... Muitas vezes, quando eu digo que... tenho que ter cuidado naquilo que vou dizer. Eu não estou a dizer que o que vocês dizem é o que está mal ou o que está bem. Eu posso o meter ali. E depois eu tenho que... Essa é a minha função como treinador. Eu tenho que perceber o que é que ele me dá quando nós temos bola. Se sem bola ele tem a capacidade de tocar e progredir como faz o Gomes, de fazer movimentos de overlap, tocou e passou, ele não vai fazer isso. Se tem a mesma capacidade de quando o Mike saltar na frente, ele consegue fazer aquelas corridas, aquelas coberturas laterais como faz o Gomes, ou não. E essa depois é a minha decisão. Eu não olho só para um jogador. E quando escolho um jogador em um sistema tático, eu não olho só para o momento de quando nós temos bola. Porque é muito fácil dizer, pois, ó professor, porque é que não jogou 2 avançados contra esta equipa? Sim, posso jogar com 2, até mais, posso jogar com 3, ou até 4. Só que isto é um equilíbrio de forças. Eu se jogar com 3 avançados, ok, quando eu tiver bola vou ser muito agressivo, mas depois quando não tiver bola vou ter pouca gente para me defender. E é uma coisa que eu preservo nas minhas equipas. E a palavra que me define como treinador é equilíbrio. Nós temos de ser uma equipa equilibrada. E depois, o que é que o jogo está a pedir? Está 0-0, estamos a perder, temos que ir atrás, temos que ir de virada. A gente depois faz a substituição. Agora começar logo como os índios, que é todos ao ataque, e não pode ser, não é? E mais uma vez vos relembro que a última vez que o Brasil foi campeão do mundo, vocês sabem qual era o sistema, não sabem? Isto é só para quem ganhar títulos pensar o que é que deve fazer. Sabem como é que jogou o Guardiola? Ganhou a última... Não é? No ano anterior foi criticado por não jogar com nenhum volante. Não é? E jogou contra quem? Contra o Chelsea, que depois nos foi ganhar a nós. Lembram-se, não se lembram? Sabem como é que jogava o Chelsea? Com 3 zagueiros. Então, está tudo certo, estava a dizer ao seu colega a mesma coisa. Se nós tivermos a mente aberta para perceber tudo, os sistemas dão-nos o que nós quisermos. Como eu já disse ao seu colega,
uma linha de 5, um 5-4-1 ou um 5-3-2 pode ser o que você quiser. Pode ser altamente agressivo e pode ser altamente defensivo. É o que eu peço. O que é que eu peço aos meus jogadores? E por isso é que eu digo, os sistemas dão-te o que o treinador tiver capacidade de pedir aos seus jogadores e a capacidade que os jogadores tiverem para dar ao sistema que o treinador quer. Chama-se a ideia do treinador. Está bem? Um abraço.